Olá, então, parte 2 da aula de proteínas, né? A gente estava falando que a desnaturação é a etapa inicial necessária para a digestão de uma proteína, né? Então, quando a gente consome um alimento que tenha proteína, o ácido gástrico, né? O ácido clorídrico, ele vai desnaturar a proteína, quebrando as estruturas terciária, quaternária, terciária e secundária, deixando apenas a estrutura primária. Isso numa eficiência maior ou menor, dependendo de alguns fatores, né? E depois dessa desnaturação é que vai ocorrer a digestão enzimática, em que as enzimas gástricas, a pepsina, ou as enzimas intestinais, tripsina, quimiotripsina, ou as peptidases vão quebrando as ligações peptídicas e gerando peptídeos menores e aminoácidos livres que vão ser absorvidos e utilizados pelo organismo para as diversas funções biológicas. E aí a gente listou aqui coisas que provavelmente vocês já viram na bioquímica, os fatores que favorecem a desnaturação de proteína, né? O pH, a gente já mencionou, o próprio pH ácido faz essa desnaturação. Mas outros fatores como temperaturas ou temperaturas altas, acima de 40 graus, ou temperaturas muito baixas, como temperatura de congelamento, presença de solventes orgânicos e de sais, também favorece a desnaturação. Ou seja, durante o preparo dos alimentos, a gente já vai desnaturando, não precisa esperar pela digestão. Então, quando você cozinha um alimento, as proteínas estão sendo desnaturadas e isso facilita a digestão da proteína, né? Você está diminuindo a sobrecarga para o estômago. Então, os alimentos bem cozidos, eles vão ter a proteína mais bem digerida, né? Tempero com vinagre, com limão, também reduz o pH e já facilita, né, esse processo de desnaturação. O uso de solventes orgânicos, como o próprio álcool, né? Existem algumas receitas que utilizam bebida alcoólica para temperar uma carne, para deixar ela mais macia. E é isso que ela faz. Faz o pato com cachaça, ou o lagarto em cerveja preta. Isso vai desnaturar a proteína, deixando ela mais macia. Ou ainda as carnes salgadas, né? Tem o charque, que é uma carne salgada, o bacalhau, né? Que esses sais adicionados também facilitam esse processo de desnaturação. E isso, gente, desnaturar uma proteína não prejudica a qualidade dos aminoácidos essenciais, né? Pelo contrário, facilita a digestão e a absorção posterior dos aminoácidos essenciais. Então, desnaturar é uma etapa importante. Por isso que comer carne cozida é mais bem digerido do que comer uma carne crua, né? Então, cozinhar, desnaturar as proteínas facilita o processo de digestão e, posteriormente, né, a absorção dos aminoácidos, ok? E aí vocês também leram o material com a classificação das proteínas, de acordo com a solubilidade. Por quê? Quanto mais solúvel for a proteína, né, nos fluidos biológicos, nos fluidos digestivos, mais fácil ela vai ser desnaturada, né, e posteriormente digerida. Então, essa solubilidade tem relação com a qualidade da proteína durante o processo de digestão e também algumas características das proteínas na textura dos alimentos. Então, as proteínas mais solúveis são as albuminas, e em segundo lugar globulinas, depois glutelinas, prolaminas e as escleroproteínas, que são as proteínas mais insolúveis,
como no caso da queratina, que é a proteína do cabelo. Se você decidir comer cabelo, roer unha, embora ela seja uma proteína rica em aminoácidos essenciais, o nosso organismo não tem capacidade de desnaturar e nem de digerir essa proteína, porque ela é muito insolúvel. Então é impossível no processo de digestão, né, hidrolisar essa proteína nos seus aminoácidos. Então o que vai acontecer? Você vai ou excretar pelas fezes, ou vai acumular no organismo e vai ficar doente, né? Vai precisar de uma cirurgia. Tem casos, né, de pessoas que têm mania de comer cabelo e acabam precisando de uma cirurgia para retirar. É o que acontece com os gatinhos, né? Eles lambem os pelos, comem os pelos, né, por acidente, porque eles se lambem e depois eles têm que vomitar a bola de pelo porque não conseguem digerir, né? Então, é uma proteína que, embora seja rica em aminoácidos essenciais, ela não é uma proteína de fácil digestão porque é insolúvel, né? Da mesma forma, o colágeno do tecido conectivo, que provoca aquelas nervuras na carne e deixa a carne mais dura, né? O colágeno parece um chiclete. Quem já comeu dobradinha sabe, né, que o tecido do intestino, que é utilizado na dobradinha, né, é rico em colágeno, então tem aquela textura gelatinosa de chiclete. Então esse alimento tem que ser muito bem cozido, muitas vezes numa panela de pressão, para conseguir desnaturar essa proteína e conseguir uma digestibilidade melhor no final. Tá? E é assim que se produz a gelatina a partir do colágeno. Então, a gelatina, ela é o colágeno cozido por horas em autoclave ou panela de pressão, até desnaturar e quebrar até algumas ligações peptídicas, tornando essa proteína mais solúvel, que é a gelatina. Tá? E essa solubilidade também afeta as chamadas propriedades funcionais das proteínas, que são características físico-químicas das proteínas. Não tem nada, nesse caso, não tem nada a ver com alimentos funcionais, com características de saudabilidade, tá? Então, algumas proteínas, elas têm a propriedade de viscosidade, de oferecer viscosidade. É o que acontece com a gelatina, né, que a gente mencionou. Então, a gelatina, ela deixa um produto mais cremoso, dá aquela textura de gel, ok? Algumas proteínas também dão elasticidade, como o colágeno da carne, a gente já mencionou, e as proteínas de alguns cereais, como as proteínas do glúten na farinha de trigo, dão elasticidade à massa de macarrão, aos pães, né? Então isso é importante para a textura. Outras proteínas têm a característica de emulsificação. Elas têm cargas elétricas e provocam emulsões, a formação de emulsões. Então, isso acontece com as proteínas do leite, que conseguem fazer emulsão com a própria gordura do leite. As proteínas do ovo também fazem isso lá na gema do ovo. E algumas proteínas também têm a capacidade de formação de espuma, como a proteína do ovo, quando se bate uma clara em neve, ela solubiliza né, com o ar. E as proteínas do leite também, no chantilly, no creme de leite, tem incorporação de ar. Isso é emulsão com o ar. Então, isso são características relacionadas à solubilidade e carga elétrica das proteínas que dão textura e características a alguns tipos de alimentos. Ok? Bom, e com relação ao valor nutricional de uma proteína? Quando a gente fala de valor nutricional, a gente está se referindo como qualidade de proteína, tá? Então, quando a gente falar qualidade de uma proteína, a gente vai se referir ao valor nutricional dela, ou seja, a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. Isso é o que importa, isso é o que traz qualidade numa proteína. O quanto essa proteína disponibiliza
após o processo de digestão, absorção e metabolismo, os aminoácidos necessários para as funções biológicas. Então, uma proteína de boa qualidade vai ser aquela que é capaz de fornecer todos os aminoácidos essenciais na quantidade ideal para o organismo conseguir cumprir as funções biológicas, tá? Isso depende de uma série de fatores. Então, o primeiro fator é a fonte. Proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal são diferentes em relação à qualidade. Qual desses dois tipos de proteína vocês acreditam que tem melhor qualidade? Proteínas de origem animal ou proteínas de origem vegetal? De um modo geral, proteínas de origem animal elas têm melhor qualidade do que as de origem vegetal, tá? E a gente vai falar disso mais na frente. Outro fator que afeta a qualidade é o processamento. As proteínas, quando elas já vêm previamente desnaturadas, o processamento facilita. Então, a carne cozida, se foi temperada, tudo isso modifica a qualidade de uma proteína. Outro fator relacionado ao processamento é a retirada das fibras dos vegetais, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de farinha, trigo integral, o grão de trigo com casca, aquela casca é muito rica em fibra e isso, quando você come esse grão inteiro com casca, você precisa mastigar, quebrar essa parede da casca, né? E depois as tuas enzimas biológicas precisam ser capazes de penetrar na célula. Então, a mastigação é importante aí para a destruição do tecido. Outra dificuldade em relação à proteína de origem vegetal é a parede celular dos vegetais, que também tem bastante fibra, né? São células mais rígidas, mais difíceis de darem acesso às enzimas digestivas, tá? Então, essa é a dificuldade dos vegetais. Então, quando você fala de um grão de trigo, a dificuldade de acesso às enzimas ao grão vai depender muito da mastigação, da trituração. Aí, quando você compra farinha já triturada, isso já melhorou a qualidade da proteína, porque já não depende mais da mastigação, tá? Mas as fibras estão lá, elas podem dificultar o acesso das enzimas digestivas. Aí existe o processo de refino, que retira a casca e das fibras. Aí você tem a farinha branca. E aí a qualidade, a digestão fica mais fácil quando se fala de farinha branca, né? Então aí, no caso, a gente teve diferentes etapas no processamento que favoreceu uma melhoria da biodisponibilidade de aminoácidos. Prestem atenção, eu não estou falando aqui que a fibra faz mal à saúde, eu estou falando que a fibra prejudica a digestão de proteína, tá? É uma outra situação. Se você já come proteína de origem animal em quantidade suficiente, outras fontes de proteína de origem vegetal que não tenham essa dificuldade de digestão, não tragam essa dificuldade de digestão da proteína, isso não é problema, né? As fibras trazem outros tipos de benefícios que vale a pena ter um certo prejuízo à digestão de proteínas. Mas, por exemplo, se eu estou falando de um paciente que está em recuperação, que precisa está em desnutrição proteica, que precisa de um aporte maior de aminoácidos essenciais, nesse caso, a fibra vai prejudicar, tá? Outros fatores que interferem são, por exemplo, a idade e a saúde do paciente. Tanto crianças como idosos têm maior dificuldade na digestão e absorção de proteínas. Então, isso também dificulta a qualidade, tá? Gente, a gente vai encerrar aqui a parte 2 e vamos começar no próximo link a parte 3 da digestão de proteínas, tá? Até daqui a pouco.